está vivo. Se o dia amanhecer sem nenhum sentido, não vai se arrepender se sair ferido. Hoje sou feliz por estar vivo, e juntos vamos seguir o mesmo caminho. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. Oh, 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 oh. Bom dia! Todo dia amanhecer, abra um sorriso. E o dia amanheceu assim tão lindo. Tô compartilhando a live aqui, tá? Eu já vou dar atenção pra vocês, calma aí. É que eu abro aqui, copio o link, já vou lá no grupo do WhatsApp e mando lá nos grupos. E por isso que eu tô olhando aqui pro lado, tá? No mesmo caminho. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. Não temos tempo, não, não temos tempo, não temos tempo, não, não temos tempo, não temos tempo, não, não temos tempo, não temos tempo, não. Não temos tempo pra depois. Agora eu vou compartilhar aqui e já volto. Deixa eu chamar a turma aqui, tá? Se você se arrepender do que ficou pra trás. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. O abraço ficou pra depois, abra a janela e deixa a luz do sol te iluminar. Do que ficou pra trás. Ô, delícia! Bom dia, bom dia, bom dia! O dia extraordinário, mega, ultra, power, blaster, incrível pra vocês. Hoje a nossa live vai ser um download do céu. Então você já fica aí com o seu papelzinho, com a sua caneta ou com o seu bloco de notas, com alguma coisa para você anotar tudo, tá bom? Que grande dia! Você já colocou aí nas mensagens? Coloca aqui. Hoje é um grande dia. Eu acredito que algo de maravilhoso vai me acontecer hoje. Sabe por quê? Porque tudo vem a mim com facilidade, com alegria e com glória. Sabe por quê? Porque eu sou imensamente grata por tudo aquilo que o Senhor já me entregou
no momento em que eu abri os meus olhos e mais um dia começou para mim. Então eu acredito que algo de maravilhoso vai me acontecer, porque as maravilhas do Senhor se renovaram nesta manhã e existe uma porção separada especialmente para mim. E se você acredita nisso, coloca aí. Eu acredito que algo de maravilhoso vai me acontecer hoje. Eu decido viver a minha máxima potência para transformar a minha vida em uma vida exponencial, porque eu represento a Embaixada Celestial aqui na Terra. O reino, a família, a indústria, a minha empresa. Eu quero explodir com o inferno. Eu quero multiplicar meu talento. Eu quero multiplicar aquilo que Deus entregou para mim, para eu poder multiplicar. E eu sou imensamente grata por tudo aquilo que eu tenho na minha vida, por tudo aquilo que eu vejo, por tudo aquilo que eu não vejo, pelas coisas mínimas que me acontecem, pelas coisas grandiosas que me acontecem. Eu sou grata pelas coisas maravilhosas que me acontecem todos os dias. Todos os dias. Aí você precisa acreditar também. Você é a imagem e semelhança do Criador, criatura. Você é filha do Criador, criatura. Toda a autoridade já foi dada para você do céu para baixo. Toda a autoridade já foi entregue na sua mão. Eu quero viver algo novo. Ó, olha esse louvor. Não coloquei, tá? Entrou sozinho. Faz meu coração arder de novo. Ai, que delícia, ó. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Ah, delícia! Eu quero viver algo novo. Coloca aí, ó, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Vem nos visitar hoje. Oh, glória! Algo de maravilhoso já me aconteceu hoje. Obrigada a Deus por essa oração de hoje que começou a acontecer. Porção de hoje. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Oh, delícia, gente. Olha. Espírito vem. Espírito Santo. Eu quero viver Algo novo. Todos os dias você tem a oportunidade de viver algo novo. Todos os dias você vive algo novo, mas é você responsável por construir esse algo novo. Todo dia ele traz para você um novo amanhecer, criatura. Todo dia. Então viva algo novo todo dia. Provoca as histórias que você quer contar todos os dias. Escreve assim, ó, eu vou provocar as histórias que eu quero contar. Coloca aí, eu vou provocar as histórias que eu quero contar. É você que provoca as histórias que você quer contar. Cara, depois que eu entendi isso, meus dias nunca mais foram os mesmos. Porque eu provoco o dia, como ele vai ser, para eu contar ele aqui no dia seguinte. Bora trabalhar? Vamos ler? Delícia! Eu queria ler uma coisa para vocês que eu li lá dentro da escola antes, depois eu vou ler. A gente entrou na tolerância. A gente entrou na fase da tolerância. A lição número 15 do livro é tolerância. E ele fala bem assim, eu não entrei ainda em 1 Coríntios, tá? Eu vou entrar ainda no livro de 1 Coríntios. E ele fala bem assim, na lição número 15, o que é tolerância? O que você entende como tolerância? Por quê? Eu falei bem assim com as meninas lá dentro. Se nós, pequenininhas, do jeito que nós somos, sem esse reconhecimento todo, sem esse sucesso todo que você fantasia na sua cabeça, sem esse glamour todo da confeitaria, você não aceita crítica. Você não aceita que as pessoas falem mal de você.
Você não tolera quando uma pessoa vem dizer alguma coisa que não é verdade ao seu respeito. Como que você vai ter sucesso, ter reconhecimento, ter resultado externo, se o seu ser não está preparado para crítica, para intolerância, para as pessoas falando mal de você? Como? Não vai. E foi isso que ele fala hoje, que ele vai ensinar para nós lá dentro da escola. Todos os dias eu mando um áudio. A gente está estudando o livro As 16 Leis do Sucesso, que é esse livro aqui. E hoje o que ele trouxe para nós é a lição número 15, que fala sobre tolerância. Então você pode ser absolutamente brilhante no que você faz, absolutamente incrível no que você faz, mas se você não tolera rejeição, crítica, não tolera pessoas falando mal de você, você não vai ter sucesso. Sinto muito te dizer, mas não vai. Porque você precisa aprender a converter a energia de quem traz algo de ruim, você converter e mandar algo bom para a Terra. Isso é criar e provocar as suas histórias. Conseguiu fazer login aí? Conseguiu fazer um download do que eu acabei de dizer? As pessoas vêm com o que elas têm de melhor para você. Elas entregam para você o que elas têm de melhor, certo? Que é a parte da crítica, da rejeição. Isso é o que elas têm para entregar para você. Você não está imune a isso, beleza? Tá bom. Como que você, se não tolera isso, vai lidar com o sucesso? É isso que esse livro está falando pra gente. Depois eu vou ler para vocês essa parte aqui. No final, eu vou ler isso para vocês. Ele fala assim, ó. Você pode ser absolutamente brilhante no que você faz. Se você não souber lidar com pessoas, o seu talento não o levará ao sucesso. Se você não souber lidar com pessoas, o seu talento não te levará ao sucesso. Vamos lá, eu vou ler só um versículo aqui rapidinho do 1 Timóteo capítulo 6 e a gente vai entrar em Coríntios, tá? Uma vida consagrada traz lucro, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Considerando então que entramos no mundo sem nenhum centavo e que sairemos dele sem nada, se temos pão na mesa, sapato nos pés, é o bastante. Ou seja, lembra de Salmo 50, 23? A gratidão é o sacrifício que honra a Deus. A gratidão é o sacrifício que honra a Deus. Vamos entrar em 1 Coríntios capítulo 10 e eu queria deixar uma coisa muito clara para vocês. Não sei se tem alguém que é novo por aqui. Se tiver alguém que é novo por aqui, fala um oi para mim. Lu, primeira vez que eu tô aqui. Lu, a segunda live. Lu, é a terceira live. Me conta aqui se você está aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Se você já está aqui desde a primeira live, começou em junho, dia 1º de junho, nós começamos em Provérbios. E eu comecei com um único propósito, aprender a ser constante. Eu pedi para Deus me ajudar, dar uma estratégia do que eu poderia fazer para eu ser constante, eu aprender a lidar com a constância, porque eu não sou constante. É muito difícil eu começar uma coisa e dar continuidade naquela coisa do mesmo jeito. É difícil para mim isso. E aí, o Senhor já tinha me falado que era para eu trazer a mensagem para cá. Mas eu resisti porque eu falei que eu não ia misturar religião com o instituto, com a escola, que eu acho que eu estaria forçando a barra, trazendo a palavra de Deus para o meu trabalho. Era a visão que eu tinha, era a forma como eu via as coisas, a forma como eu achava que as pessoas iam achar. Nossa, agora está falando de Deus para poder vender mais. Isso é o que eu acho sobre os outros, quando eu achava. Então eu pensava que as pessoas iriam pensar da mesma forma. Então eu resisti bastante tempo, até chegar dia 1º de junho e eu tomar a decisão de
até chegar maio, e eu tomar a decisão de que no dia 1º de junho, que seria o mês do meu aniversário, eu iria começar a fazer algo novo, algo diferente. E quando eu fiz a primeira live, dia 1º de junho, era como se eu estivesse fazendo a primeira live da vida. É como se eu nunca tivesse feito live nenhuma. Por quê? Porque eu não sou uma estudiosa da palavra. Eu não sou teóloga, eu não sou pastora, eu não sou líder de igreja, não sou nada. Nada disso. Eu só sou uma menina que começou a ler e que toda vez que eu li a palavra, e essa Bíblia, ela facilita muito a nossa vida, que é a mensagem, eu me apaixonava e queria compartilhar isso de alguma forma com alguém. Compartilhava isso com meu filho, compartilhava isso. Provérbios, por exemplo, eu coloquei as crianças para ler, todos os dias eles leiam Provérbios. E eu falei, cara, eu vou começar por lá, vou começar por Provérbios. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? Eu vou explicar o quê? Eu vou dizer o quê? Ele, nada, você vai dizer aquilo que eu colocar na sua boca para você dizer, você vai ser guiada, você vai ser orientada, você vai fazer só o que é para ser feito. E pronto, eu comecei a fazer as lives de Provérbios, me apaixonei, porque todos os dias algo novo acontecia, não sei com você, mas comigo todos os dias algo novo acontecia. E eu dei continuidade. Nós terminamos Provérbios, depois nós fomos para Romanos, depois nós fomos para o livro de Tiago, e hoje nós estamos na 58ª live, 58, esse é o número 58 da live. Nós estamos em Coríntios. Então, eu não faço o estudo da palavra antes, eu não leio antes para depois eu vir aqui, porque eu quero que, da mesma forma que o Senhor revela no meu coração na hora que eu estou lendo, eu quero que Ele revele no seu coração também, e você tome na proporção que couber em você, tá? Esvazie o copo, não faça julgamentos, pré-julgamentos, né? É automático a gente julgar aquilo que a gente já ouviu com aquilo que a gente está ouvindo de novo, mas abra os ouvidos para ouvir, esteja atenta e esteja aberta a receber, tá? Assim como eu venho para cá aberta a dar para vocês, eu espero que vocês estejam abertos a receber aquilo que o Senhor colocar no meu coração para falar, tá bom? Vamos lá, a gente está em 1 Coríntios capítulo 10. Amigos, lembrem-se da nossa história e aprendam. Nossos antepassados, eles foram todos guiados por uma nuvem e conduzidos milagrosamente através do mar. Eles passaram através das águas num batismo como o nosso, enquanto Moisés, como o nosso. Eles passaram através das águas no batismo como o nosso. Enquanto Moisés os levava da morte da escravidão para a vida da salvação, todos comeram e beberam a mesma comida e a mesma bebida, providenciadas diretamente por Deus. Eles beberam da rocha, uma fonte de Deus que os acompanhava por onde eles fossem. E a rocha era Cristo. Mas experimentar as maravilhas e a graça de Deus não pareceu significar muito, porque muitos deles foram vencidos pela tentação no terrível deserto, e Deus não ficou satisfeito. Uau! A ingratidão, né? O que era para levar alguns dias, levou 40 anos, por conta da ingratidão. E eu fico tentando imaginar que, quando ele fala assim, todos comeram e beberam a mesma comida, a mesma bebida, providenciadas diretamente por Deus. Se todos os dias a gente criar algo novo, todos os dias a gente criar um dia novo para nós, você não enjoa do que você está comendo, do que você está bebendo, do que você está fazendo. Eu não sei se seria enjoar essa palavra. Mas como você não constrói algo novo, você não cria e não provoca as suas histórias para o dia que você está abrindo seus olhos, você acaba ficando maçante, cansativo, a mesma coisa todos os dias, porque você não está em busca de fazer algo novo, de construir algo novo todos os dias.
A sua preocupação todos os dias quando você acorda é o que eu preciso fazer hoje para vender mais e pagar as minhas contas. Mas você não olha com gratidão para tudo aquilo que você já viveu, já construiu, já pagou, já fez, já está, já é. E aí, como que você quer mais se você não é grata pelo que você já fez, pelo que você já tem, por aquilo que Deus já te entregou? O mesmo pode acontecer conosco. Versículo 6. Nós estamos no capítulo 10, versículo 6. O mesmo pode acontecer conosco. Exatamente, a ingratidão tira a visão do que nós já temos. Esqueci de colocar no silencioso. Voltei. Foi porque do silencioso que eles tentaram ligar para da Yara e não conseguiram. Vamos lá. O mesmo pode acontecer conosco. Precisamos estar atentos para nunca sermos apanhados trilhando um caminho próprio, como eles fizeram. Gente, eu acho que a Andréia está aqui ainda, não sei se ela está aqui ainda, mas 9 horas, mais ou menos 9 horas, quando a gente terminar de ler, ela vai entrar junto comigo, porque nós vamos falar sobre oração. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está lendo aqui, por coincidência ou não. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está lendo aqui. Porque a oração é uma forma de sermos gratos, de agradecer a Deus tudo que nós já temos. Por isso nós oramos, falamos, conversamos. Porque nós abrimos a boca para agradecer. E não para trazer mais problemas. Para ter soluções e não causar mais problemas. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Precisamos estar atentas para nunca sermos apanhados, trilhando um caminho próprio, como eles fizeram. Não podemos fazer a religião virar um circo, como eles fizeram. Primeiro festejaram, depois dançaram. Não podemos cair na promiscuidade. Eles pagaram caro por isso. Lembrem-se, nada menos de 23 mil mortes num só dia. Não cometam o erro de pensar que Cristo deve nos servir. Nós é que o servimos. Eles fizeram isso e Deus lhe enviou-lhes cobras venenosas. Devemos tomar cuidado para não incentivar a reclamação. Foi ela que os destruiu. Eu não preciso nem explicar o que ele disse aqui. Eu vou repetir a fala de Paulo no versículo 10 do capítulo 10. Devemos tomar cuidado para não incentivar a reclamação. Foi ela que os destruiu. Ontem eu falei sobre isso aqui de manhã, sobre entrar em grupos de WhatsApp é poço de reclamação. Não nos meus, né? Glória a Deus, porque os meus alunos já estão ligados no Paranauê, já aprenderam e já mudaram o mindset, já tem uma cabeça diferente. Mas os grupos que existem de confeitaria, a maioria deles é um poço de lamentação. Ai, eu não consigo vender. Ai, que os meus clientes não me dão valor. Ai, que aqui na minha cidade ninguém paga o preço que eu cobro. Ai, que dá para fazer uma música com esse ai que. Na hora de você pensar assim, mas, é só quando você pensar em colocar, mas, se não der certo, mas, se eu não conseguir, mas, se, você já está sendo vítima, você já está no lugar de ingrata, você já está no lugar de reclamar, você está propícia à próxima palavra que sair da sua boca ser uma reclamação. E é isso que te destrói todos os dias. Que ao invés de você construir um dia incrível, ao invés de você provocar histórias incríveis para você contar sobre o seu dia, no final dele, você está se destruindo, autodestruindo. Então Deus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. E a culpa e a responsabilidade é só sua. Você é a única responsável pela vida que você tem. E cada uma aqui tem a vida que merece.
Não cometam o erro de pensar que Cristo deve nos servir. Nós é que o servimos. Como que eu sirvo a Cristo? Servindo pessoas. Ponto. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas servem pessoas. E são muito bem pagas por servir. E não tem a ver com o dinheiro. Essa conversa não é sobre dinheiro. Aprenda a servir e você será muito bem paga por isso. Ao invés de receber cobras venenosas. Eles fizeram isso e Deus lhe enviou cobras venenosas. Devemos tomar cuidado para não incentivar a reclamação. Foi ela que os destruiu. Esses incidentes são sinais de alerta da nossa história, escritos para que não venhamos a repetir os erros deles. Historicamente, vivemos situações semelhantes. Eles no início e nós no fim. E podemos confundir tudo, assim como eles. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenha a confiança em Deus. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo o que você precisa lembrar é que Deus não deixará que você fracasse. Ele nunca permitirá que sejam pressionados até além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Sabe o que me veio à cabeça? Lá no CrossFit, por exemplo, me veio o limite, né? A gente tá lá pegando peso, eu tô com minhas pernas que eu não tô conseguindo andar direito, porque eu fiz agachamento com peso. E aí a gente vai aumentando a carga, né? Na tarefa lá no EMON, a gente vai aumentando a carga. Então, comecei com 10, a barra é 15, 10, então 25 quilos. Aumenta a próxima e diminui a repetição. Coloquei, a menina que estava fazendo dupla comigo colocou 15, botou uma de 10 e uma de 15. Então, foi para 25 quilos mais 15 da barra. Ou seja, 25 mais 5, 30, 40 quilos. Bora tentar levantar. Subi uma, subi duas. Na terceira, eu parei. Falei assim, até aqui eu vou. Ela, você consegue mais uma, sobe. Fiz mais uma, consegui. E fiz as 4. Só que aí eu reduzi a minha carga e fui para 20 quilos. Então eu fiz 20 mais 15, fiz 35. Subi com os 35 quilos. Você conhece o seu limite? Você sabe até onde você consegue ir. Para não se machucar, para não se magoar, para não acontecer nenhum problema no seu joelho, não acontecer nenhum problema com você, com o pulso, nada disso. Você sabe. Mas se você não testar algo além daquilo que você já consegue, você não vai conseguir descobrir. E qual é a tendência? Não, vou colocar esse peso todo não, porque eu não dou conta de subir. Eu olho para aquilo e já falo que eu não dou conta. É assim que você faz com o seu trabalho. Quando um cliente chega para você e fala para você que você te encomenda um bolo de 5 andares de casamento com flores de açúcar e blá, 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 blá. Você fala assim, não dou conta, não faço. Por que não faz? Para quando que é o bolo? O bolo é daqui 3 meses, bolo de casamento você tem prazo para encomenda. Daqui 3 meses, tá bom. Vou fazer o orçamento para você e mando direitinho. Lógico que tem toda uma conversa, né? Tô resumindo. E mando o orçamento para você. Não sei por onde começa a fazer flor de açúcar. Não faço ideia de como é que eu estruturo um bolo de 5 andares. Sempre fiz só de 2. Mas eu vou passar o orçamento. Vou procurar quem pode me ajudar. Passar esse orçamento para ela. E se ela fechar, eu vou e faço a inscrição para um curso para onde eu vou aprender a fazer as flores de açúcar. Isso que eu tô contando para vocês foi exatamente o que eu fiz comigo. Em 2015, 2014, eu tinha atendido uma cliente que era muito minha cliente. Eu fazia os bolos dos filhos dela, todos, dos sobrinhos,
Ela era apaixonada no meu trabalho e ela resolveu casar e me encomendou com 3 meses de antecedência o bolo de casamento. E eu falei com ela: mulher, eu faço infantil. Eu não disse eu não faço bolo de casamento. Eu disse a minha área é bolo infantil. Ela: não tem problema, eu quero que você faça o meu bolo de casamento. Eu falei: tá, eu vou ver o orçamento, vou fazer um orçamento direitinho, me manda o modelo do que você quer e eu já te mando o orçamento. Fechou. Fui procurar quem trabalha com bolo de casamento para me ajudar com os valores de bolo de casamento, porque eu não tinha ideia, mas eu sabia que era mais caro do que bolo infantil, por conta de todas as flores que aquele bolo tem. Procurei, descobri os valores, montei um orçamento para ela e passei. Antes de passar o orçamento, eu fui pesquisar se tinha professores disponíveis para eu aprender a fazer flores de açúcar e estruturar esse bolo de 4 andares, que eu já não me lembro se era de 4 ou se era de 5. E estruturar esse bolo, porque eu fazia bolos de 2 andares, não de 5 andares, não de 4 andares. É a mesma coisa, a estrutura é igual, mas precisa de um pouco mais de atenção. Fui pesquisar quem que poderia me ensinar a fazer isso, antes de passar o orçamento. Passei o orçamento já sabendo, se ela fechasse, quem iria me dar aula de flores de açúcar e quem iria me ensinar a fazer a estrutura do bolo. Enviei o orçamento para ela, ela fechou, depositou 50%, eu me inscrevi no curso. O que não te desafia, não te faz crescer. E foi ali que eu aprendi, que eu fiz meu primeiro curso de flores de açúcar. Foi ali que eu entendi como é que estrutura um bolo de 5 andares. Foi atendendo o cliente. Foi fazendo para um cliente. 3 meses depois, fiz o curso, logo que ela fechou a reserva, me inscrevi no curso, fiz o curso. 3 meses depois eu estava apta, segura para poder fazer o bolo de casamento dela e foi um sucesso. O que você não está fazendo porque você julga não saber fazer? O que você não está fazendo porque você acha que isso está além daquilo que você é capaz de fazer? O quê? Eu vou ler uma observação que está aqui, que ele fala: aqui o que eu estou falando para vocês, o exemplo que eu dei, ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-lo a vencer a tentação, ou qualquer coisa que você traga como reclamação, ou qualquer coisa que você traga como ingratidão. Porque às vezes você não está fazendo com o seu negócio crescer por estar preocupada com os clientes que você não tem, com medo de romper barreiras de coisas que você ainda não sabe, tá? Tentação é a pressão para fazer as coisas do nosso jeito, para sermos tolerantes com nós mesmos. Trata-se de uma pressão para desprezar a Deus, para cair em dúvida, desespero, luxúria ou ira, para nos deixar guiar pelos nossos sentimentos e permitir que eles nos façam tirar conclusões sobre o nosso valor com base no que outras pessoas dizem a nosso respeito ou o que dizemos a nosso próprio respeito. Tentação é uma pressão sempre presente. Algumas vezes é uma pressão que vem de fora, a insistência em fazer algo porque os outros fazem. Outras se trata de uma pressão, por isso que é tão importante você estar em ambientes que levam você para onde você deseja ir. Outras se tratam de uma pressão que vem de nós mesmos, o desejo letárgico de fazer algo agradável que vai contra o melhor que sabemos, mas que é poderosamente atrativo em determinado momento. Algumas vezes é um ataque poderoso, o sentimento que nos assalta e nos diz que Deus não existe, que não existe moralidade nem bondade, que só conseguiremos alguma coisa nessa vida por meio da desonestidade, violência, malícia ou mentira. A tentação está em toda parte e nós não somos páreo para ela. Mas Paulo diz que não temos de nos preocupar, pois Deus nunca nos deixará cair. Ele não permitirá que sejamos pressionados além do nosso limite. Ele fará sempre
não como quem dá lições de moral, mas como nosso ajudador. Qual é a tentação que você não vigia e que você todos os dias cai nela? É a de reclamar? É a de julgar? Qual é a fala repetida que você tem todos os dias? Primeiro Coríntios 10, capítulo 14. Capítulo 10, versículo 14. Para quem está acompanhando junto comigo. Portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possam usar ou controlar como um ídolo, afastem-se dessa pessoa o mais rápido que puderem. Reconheço que estou dirigindo a cristãos maduros. Tirem suas conclusões. Quando bebemos o cálice da bênção, não estamos participando do sangue da própria vida de Cristo? E não ocorre o mesmo com o pão que partimos e comemos? Não estamos participando do corpo da própria vida de Cristo? Por haver um pão é que, apesar de muitos, nos tornamos um. Por haver um pão, que é Cristo, apesar de muitos, nos tornamos um. Cristo não está dividido em nós. Em vez disso, nós nos tornamos um nele. Não reduzimos Cristo ao que somos, ele nos eleva ao que ele é. Por isso que vai ser bem importante essa live sobre oração. É o que aconteceu lá no antigo Israel. Os que comeram os sacrifícios oferecidos no altar de Deus participaram da ação de Deus no altar. Percebem a diferença? Sacrifícios oferecidos a ídolos são oferecidos a nada, pois o ídolo não é nada. Ou pior do que nada, é um demônio. Não quero que vocês se tornem parte de algo que os diminua. E vocês não podem estar em dois caminhos, participando do banquete do Senhor em um dia e festejando com demônios no outro. O Senhor não suporta isso, Ele nos quer por inteiro. É tudo ou é nada. Acham que podem aborrecê-lo sem prejuízo? Analisando a situação por certo ângulo, vocês poderiam dizer: tudo está certo por causa da imensa generosidade e da graça de Deus. Não precisamos dissecar os nossos atos para saber se seremos aprovados. Mas a questão não é apenas confirmar se está certo. Queremos viver bem, mas o nosso objetivo principal deve ser ajudar os outros a viver bem. Uau! Se partirem desse princípio, o bom senso os conduzirá pelo resto do caminho. Comam qualquer coisa vendida no açougue. Não é preciso encarar tudo como um teste de idolatria. A terra, afinal de contas, é de Deus e tudo que há nela. Esse tudo, ele inclui todo tipo de carne. Se um descrente convida você para jantar e você deseja ir, não recuse o convite. Aproveite e come de tudo que for oferecido. Seria falta de educação e de espiritualidade investigar na hora a pureza de cada prato. Mas, se ele disser que a comida foi sacrificada a um Deus, aí sim você deve recusar. Ainda que isso seja indiferente para você, não é para ele. E você não vai querer deixá-lo confuso a respeito da sua fé. Conseguiram entender essa parte? Muitas vezes a gente se recusa a convites de pessoas descrentes, como Paulo disse aqui, por medo de ser julgada. E ele está falando para você não se recusar, para você ir.
e comer de tudo que eles colocarem na mesa para você comer. Mas se o dono, se o anfitrião, se a pessoa que te recebeu fez uma comida e consagrou essa comida a algum ídolo, a algum deus, ele está informando para você que isso foi consagrado ao deus dele, aí você recusa e fala, então, eu não estou muito bem, não quero. Por que você vai recusar? Para você deixar clara quem você é, deixar claro quem você é. E não deixar dúvida sobre em quem você crê. Deu para entender? Mas, não deixá-los confusos. Mas, com exceção de casos como esse, não vou ficar pisando em ovos, preocupado com o que gente de mente fechada pode dizer. Ô, glória! Pega só essa frase e fica com ela o ano inteiro, criatura. Capítulo 10, versículo 29. Escreve aí, ó. Não vou mais pisar em ovos. Não estou preocupado com o que vão dizer as pessoas de mente fechada. Não vou ficar mais, a partir de hoje, pisando em ovos. O que as pessoas de mente fechada vão dizer é problema delas. Não tem a ver com você. Por isso que as pessoas morrem quem está do seu lado, porque você não abre a sua boca com medo de ser julgado por outras pessoas que têm a mente fechada. Viu, bonita? E é Paulo que está falando da mente fechada, viu? Por isso eu falo tanto de mudança de mentalidade lá dentro da EBA. Mudança de mindset, vamos abrir um pouquinho, expandir um pouquinho. A mente dos meus alunos já não é mais a mesma mente da galera que está aqui do lado de fora. As alunas que estão aí, se manifestem. Tô mentindo? Como que hoje vocês pensam, como que vocês olham para a vida, para o negócio de vocês? É com a mesma mentalidade de quando vocês entraram? Ou já mudou essa mentalidade? Fiz essa pergunta ontem lá na mentoria do Bolo Negócio. Tenho toda a liberdade, pois conheço muito bem o que o nosso Senhor nos ensinou. Se como o que me oferecem, agradecido a Deus pelo que está na mesa, deveria eu me preocupar com alguém que vai dizer alguma coisa? Dei graças a Deus pela comida, ela abençoou e ponto final. Assim, façam suas refeições com prazer, sem se preocupar com o que alguém possa dizer, pois vocês estão comendo para a glória de Deus. Acima de tudo, não para agradar as pessoas, façam tudo desse modo, de todo o coração e com liberdade para a glória dele. Ao mesmo tempo, não se esqueçam de agir com misericórdia. Evitem pisar no calo dos que não têm liberdade como vocês. Tenho feito o que eu posso para levar em consideração o sentimento dos outros e espero que vocês façam o mesmo. Não está mentindo, eu sou prova viva disso. O quanto eu aprendi e evoluí desde que eu te conheci. Glória a Deus. Tenho feito isso, tenho feito o que eu posso para levar em consideração os ensinamentos dos outros, os sentimentos dos outros e espero que vocês façam o mesmo. Esse último tópicozinho, esse último versículo 31 e o 33, ele fala assim, ó. Façam tudo desse modo, de todo o coração e com liberdade para a glória de Deus. Você sabe por que eu não me preocupo com o que vão dizer ao meu respeito, com o que vão falar sobre mim? Porque tudo que eu falo, primeiro, passou no filtro dele. Eu estou glorificando a ele ou eu estou desonrando a ele com o que eu vou falar? É por isso que ontem, lá na hora do Bolo Negócio, a primeira coisa que a gente falou logo no início foi sobre mentalidade aberta, fechada, automática ou controlada.
Você só consegue perceber o que sai da sua boca se você estiver no controle disso. Se o que você vai falar vai contribuir, vai ser para a glória dele, ou vai ser para quê? Para a pessoa duvidar? Vai ser para gerar mais problema? Vai ser para poder fazer mais confusão? Vai ser para quê? Minha mente já abriu, evolui muito depois que eu entrei na EBA. Glória a Deus, que bom. Fez sentido essa mensagem de hoje para vocês? E juntando o que ele está falando ali sobre ter tolerância com as pessoas que não acreditam na mesma coisa que você acredita, com as pessoas que têm a mente fechada, com as pessoas que vão te criticar, que vão te julgar, que vão falar que você é ovelha negra, que vão dizer que você é desviada, que vão dizer que você é rebelde, que vão falar um monte de coisas porque você começa a entender sobre a sua liberdade. Eu queria ler sobre tolerância. A lei de hoje, por incrível que pareça, pela jesuicidência das coisas que me acontecem, fala exatamente sobre tolerância. Você pode ser absolutamente brilhante no que você faz, mas se você não souber lidar com pessoas, o seu talento não levará você ao sucesso, porque você neutralizará as suas habilidades, caindo preso nas malhas dos problemas que essa deficiência criará. Ao invés de manter o foco no seu melhor e expô-lo ao mundo, você passará a administrar conflitos e desavenças dos seus desafetos, e isso será jogado no seu caminho. Por isso, se quiser ser verdadeiramente grande, você precisa ser compassivo, solidário e, acima de tudo, tolerante. A maior parte dos problemas das pessoas tem as suas raízes na maneira como elas se comportam quando são contrariadas, criticadas ou caluniadas. Se você se tornar uma pessoa de sucesso, por mais discreta que você tenta se manter, não poderá evitar ou impedir a crítica ou a opinião de outras pessoas. Isso é inerente ao sucesso, faz parte do pacote. Se você não conseguir fugir das críticas e da opinião alheia, precisa ignorá-la e tolerá-la. A pessoa que não consegue tolerar a crítica, os comentários maldosos diante dos seus tropeços e fracassos, os ataques dos adversários, as opiniões contrárias às suas, terá tantas complicações e desafetos que não conseguirá tirar a atenção. O quanto mais você mantiver a atenção do pensamento voltado para isso, mais problemas você criará. Mais disso você vai trazer para você. E aí, vem aqui, ó, onde Paulo disse: devemos tomar cuidado para não incentivar a reclamação, porque foi isso que o destruiu. E em que momento aqui nessa situação você vai trair mais problema para você? Porque as pessoas, à medida que vai aumentando a crítica contra você, mais você vai reclamando e se tornando ingrata. Ao invés de agradecer, você vai reclamando, você vai sendo: essas pessoas são ingratas. A gente faz, as pessoas não dão valor. A gente faz e ninguém reconhece o que a gente faz. Tudo ingrata. Tudo ingrata. Aí quer ter sucesso. Aí quer ter reconhecimento. Aí quer ser a bambambam da confeitaria artística. Não consegue lidar com meia dúzia de clientes que reclama dela. Quer lidar com um sucesso de 2.000 clientes por mês, com um faturamento de 30 mil reais por mês. O que você acha que um faturamento de 30 mil reais traz dentro do pacote de peso para a sua vida? É a mesma proporção. Se você não sabe lidar com 2.000 de faturamento na confeitaria, porque você está constantemente reclamando, quem disse que você vai aprender a lidar, vai saber lidar com 20.000 de faturamento? É 10 vezes mais clientes, é 10 vezes mais pessoas intolerantes, é 10 vezes mais pessoas reclamando de algo, é 10 vezes mais pessoas criticando talvez o seu trabalho. Ou você acha que é o alecrim dourado da pista, que não vai ter ninguém falando mal do seu trabalho?
A crítica, a intolerância, a ingratidão do outro é problema do outro, não é problema seu. Se você não aprender a lidar com isso agora, enquanto você é pequenininha, com 200 seguidores, com 1000 seguidores, como que você vai lidar com isso quando você tiver 2 milhões de pessoas te seguindo e reclamando de você, falando mal de você, metendo pau em você? Olha pro Pablo. Eu sempre dou exemplo dele porque é meu mentor, então é quem eu sigo e vejo. Olha pra Carol, a mulher dele. Você acha que todo mundo tá ali elogiando ele o tempo todo? Não, eles sentam a lenha, tudo que acontece é culpa dele. Morreu fulano na corrida, culpa do Pablo, do coach. Morreu não sei o que, culpa do coach. Não sei quem fez, não sei o que, é tudo culpa do coach. Você acha que você é o alecrim dourado, que nada vai te acontecer de ruim quando você tiver sucesso. Tudo que você vive agora, pequenininha, tá construindo o seu caráter, tá construindo quem você é para quando você for grande. Quando você estiver adulta. Que agora você é só uma criança de 30 anos, mas é uma criança que não sabe lidar, que é birrenta, que é enjoada, que é reclamona, a chatonilde do pedaço, que ao invés de agradecer, tá o tempo todo reclamando, tá o tempo todo murmurando, tá o tempo todo dizendo que todo mundo é ruim, só você é a boazinha da praça. Aprenda a lidar com a crítica. A intolerância é trabalho de desenvolvimento moral, mental e espiritual. Transforma em inimigos aqueles que deveriam ser seus amigos. Destrói oportunidade. Alguém aqui já deve ter reagido. Como assim que eu vou ficar amiga do meu inimigo? Pois é, você pode se tornar parceira dela, sabia? É. Para um propósito. Para criar as suas histórias. Para provocar as suas histórias e para dizer quem é você em Cristo. Foi isso que Pablo fez com um dos pastores que sentou o bambu nele na época da eleição. Que a maioria de vocês aqui conhece. E talvez, né? Não sei, eu acho que não. Transformar em inimigos aqueles que deveriam ser amigos. Destrói a oportunidade e enche o espírito de dúvida, desconfiança e medo. Nessa lição você aprenderá a desarmar o espírito racionário e manter a calma e a solitude diante das diferentes circunstâncias da vida. Independente da carreira ou do tipo de negócio com que esteja envolvido, a lei da tolerância será de extrema ajuda. A seguir você verá como. E aí é só lá dentro da escola. Quem ainda não entrou para a escola, vem, porque a gente está finalizando esse livro. Já está na lei número 15 e a última lei dele, a 16, deixa eu ver qual é a última lei. A regra de ouro, ó. A última lei vai ser a regra de ouro. A gente já está na página 253. Nós já estamos no áudio 113, 111, agora eu não lembro. Fez sentido para vocês o nosso papo de hoje? Sobre ingratidão, sobre reclamação, incentivar a reclamação. Fez sentido para vocês? Andréia tá aqui? Andréia Japiaçu tá aqui. Quero chamar a Andréia. Porque na oração a gente mais reclama do que agradece. Tá aqui. Aê! Bom dia, maravilhosa. Tem um banho aí, não, pra você limpar. Ah, eu ia falar agora, pra você limpar a leite. Pra eu ver essa cara ali. Aê! Agora sim, nuvem. Tinha uma nuvem aí na frente. Sim, sim. Bom dia, maravilhosa. Hello, baby. Tava ouvindo aqui. Fala pra mim agora o que você ouviu. O seu ponto. Uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando você falou de que a gente não deve pisar no calo daquelas pessoas que ainda não têm a liberdade que nós temos. Sim. O que significa isso? E logo em seguida você falou de suportar, né,
a, a opinião alheia. Então, é muito interessante. Não pisar no calo não significa que você tem que se diminuir. Uhum. Ao contrário. Porque a gente fica tão preocupado em deixar o outro bem. Confortável. Se sentindo feliz. Se sentindo confortável. Especialmente pessoas mais próximas. Uhum. Pai, mãe, irmãos, marido. E aí, a gente vai criando a dependência emocional que torna a nossa vida muito pequena e exatamente contrário àquilo que o próprio Cristo quer, que é nos tornar livres. Como você vai ser livre se você mantém dependência emocional de pai, de mãe, de irmãos, de família, de marido? Porque os outros, os clientes me reclamaram do meu trabalho, não sei quem, a outra lá, a outra confeiteira, blá, blá, blá. É só reflexo daquela liberdade que você não consegue exercer com você dentro da tua família, dentro daquilo que do círculo mais íntimo. E aí a gente volta lá naquele negócio que fala assim, Jesus, né, falando, olha, um papo aqui com vocês. Se vocês amarem mais mãe, pai, irmão, não sei o quê, né, do que eu, vocês não podem, não querem, vocês não podem ser meu discípulo. Exato. Vocês não podem, Ponto. porque vocês estão amarrados a coisas que eu vim desatar. E é liberdade pura, entendeu? Aqui é liberdade pura. Só que a liberdade pura é você desfruta da tua liberdade sem pisar no calo do outro, sem dizer assim, eu sou livre, você não é. Agora eu sou crente, agora eu tô poderosa, agora eu tô com Jesus, agora você tem que se converter. Não tem nada a ver. Isso é pisar no calo dos outros, né? E a liberdade profunda, total, que Cristo veio nos oferecer, ela é uma dualidade, é engraçado lidar com isso. Né? E o Paulo fala sobre isso também, sobre essa liberdade, você sendo escravo de Deus, livre. Ele fala em algo, ele fala exatamente. E isso é complicado foi difícil para eu entender essa liberdade, mas eu acho que ela se torna mais fácil no momento em que é uma liberdade em que eu, antes de eu agir, com essa liberdade eu estou honrando ou eu estou desonrando. Só que está honrando e desonrando a quem de verdade? Deus mesmo. Pois é. Só que honrar... Pode falar. Honrar a Deus é um aprendizado que muitas vezes vai precisar ser desconstruído daquilo que a gente aprendeu o que é honrar a Deus. Dentro de uns sistemas religiosos em que honrar a Deus é fazer exatamente aquilo que aquele sistema está propondo. Né? E nós vivemos durante muitos anos isso. Então, honrar a Deus é um aprendizado com o próprio Deus. E é um aprendizado, às vezes, que vai contra tudo aquilo que a gente aprendeu. Contra tudo aquilo que a gente... Por isso que a gente é chamado de rebelde na maioria das vezes. E requer ainda mais uma disposição de amadurecer. De amadurecer e de estar bem sensível eu estou realmente honrando a Deus, ou no fundo o que eu estou fazendo ou deixando de fazer
é para que eu não seja reprovada. É. E é tão sutil isso, é tão sutil, essa é uma armadilha tão sutil, que por essa motivação oculta, a gente deixa de desfrutar realmente toda a liberdade que o próprio Deus tem para nos dar. E aí a gente começa a voltar de novo para os pequenos e grandes armadilhas, né? Prisões que a gente foi acostumado. E às vezes é até com o nosso próprio corpo, né? Não, eu não vou colocar assim, porque eu não vou andar isso, eu não vou fazer qualquer coisa, né? Começa com o pequeno, a gente escreve isso no nosso próprio corpo, com essa coisa de eu preciso ser aprovada, eu não posso desonrar a Deus, então eu não posso usar algumas coisas, fazer algumas coisas, me vestir de certas formas, e isso vai colocando a gente nas mesmas prisões que Cristo quer nos tirar. É. Então, a tolerância com os outros é muito suave para quem tem liberdade. E ela não é suave para quem não tem. Tolerar os outros, tolerar que os outros tenham opiniões diferentes e que eles estejam em degraus diferentes e tolerar que a sua mãe está em degrau diferente. Que o seu pai está em degrau diferente. Que eles não precisam te aprovar, que eles não precisam te apoiar. Você não precisa mais do apoio, nem do seu marido. Isso é tolerância. É. Tolerância de quê? Você é responsável pela sua vida e você está em outro patamar. Ponto. Quem tem que me apoiar? Quem tem que estar comigo todo o tempo? Eu. Simples assim. Porque essa é a liberdade para a qual nós somos chamados. A liberdade de estarmos, né, íntegras dentro da gente e sabermos que o nosso Deus está aqui. Então, tá tudo bem. Então, eu não preciso do apoio. Maravilhoso ter apoio. Mas a tolerância de verdade, a liberdade de verdade você não precisar de apoio e ficar cobrando das pessoas por isso. Então, muitas confeiteiras aqui, muitas mulheres aqui, elas dependem, precisam, querem e reclamam o apoio que elas não têm. Elas não dão a si próprias, né, na verdade. Não dão a si própria, querem colocar os outros e ainda falam que, Deus está comigo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Se você pode tudo naquele que fortalece, por que você precisa estar... Oi? Se você pode tudo naquilo que te fortalece, por que você está precisando do outro? Por que não há uma tolerância, né? Com a liberdade do outro não gostar de você, não querer te apoiar, não querer te criticar, ter a opinião dele diferente da sua. Isso também é liberdade, é liberdade prática. É liberdade prática. É a liberdade prática que o Evangelho traz. Simples assim. Tolere. Ou seja, não pisa no calo dos outros, não deixa que os outros pisem no seu. Mas também aplica a liberdade prática no teu trabalho, na tua vida. Os outros são diferentes, ponto. Acabou. Sim. E aí a fica opinião deles não tem a ver com você. Não tem a ver, mas tem, né? Ao mesmo tempo tem porque ressoa conosco. E tá tudo bem ressoar. Agora, se emaranhar, se ligar, ficar, não, eu não posso, eu não devo, eu não vou dar o passo, porque a fulaninha, o fulaninho, a minha mãe, meu pai, meu marido não quer, não deixa, e eu não, isso vem de Deus e tal. Que eu tenho que honrar a Deus. Como? Isso vai... O exercício da liberdade cristã é um exercício de maturidade. Muito. Muito sério.
E quando a gente vai começando a desfrutar essa liberdade, sabe? É tão bom. É tão bom. É, a gente se torna insuportável. Insuportável. Porque não dá mais pra gente se entregar, sabe? De, de boa. Se entregar como um cordeiro, né? Se entregar como um animal indefeso ao sacrifício das prisões. Você não vai mais para lá. Pra mais E lá. algo você expandiu tão profundamente que não tem mais como voltar para o mesmo lugar. É incrível. Não tem. E olha, como eu gostaria tanto que os cristãos, as cristãs entendessem isso. Porque quando a liberdade chega, pá, ela expande de uma forma você, sua alma, que Tudo, né? você se entrega para as picuinhas, para as prisões, para a dependência emocional. Você não se entrega para aquela, sabe, para aquele sistema de aprisionamento que a gente é adestrada, doutrinada. Não tem mais isso. Não, nossa alma já fica com nojo disso. E essa é uma liberdade que a maioria dos cristãos não entendeu, porque está presa lá, está presa, né, em fazer a mamãe feliz, em fazer o papai feliz, em fazer o maridinho feliz, em fazer todo mundo feliz, à custa das próprias necessidades, e fazer todo um sistema religioso feliz. E Paulo está falando no que você está dizendo, você estava lendo nesse texto, que, olha, você inclusive pode, aquilo que você tem tanta liberdade que você pode ir à casa de um descrente comer uma carne que você não precisa. Comer uma carne ali que foi, né, naquele momento ali era o costume. Comer uma carne ali que foi sacrificada, tá de boas. Hoje, o que isso significa? Como é que a gente traduz hoje? Você pode ir lá no mercado, você pode pegar o seu melhor, você pode expandir, você pode fazer coisas diferentes do que a tua família fez. Você pode se alargar, você pode ser uma confeiteira de sucesso, você pode ter dinheiro, você pode ser amada, tudo isso ao mesmo tempo. Coisas que a tua família, que o teu sistema religioso, que a tua disse que não podia. Você pode. Sim. E você vai ser criticada por isso. Eu achei legal você falar isso. Uma coisa é você servir, né, ter um faturamento, servir 10 pessoas, 10 clientes, outra coisa é você servir 200 clientes. E isso não é que você está sendo perseguida, isso é próprio do crescimento, e próprio do seu crescimento, e próprio da sua liberdade. Eu entendi isso a duras penas, né? Mas eu entendi. Eu entendi na prática, vivendo na pele, mas eu entendi. Então foi crescer e ter liberdade implica em tanta coisa que a gente não percebe, né? Ou não quer ver. Implica que, sim, eu vou me expandir. Mas eu também vou ser criticada por me expandir. Você mal E tá interpretado. tudo bem. E tá tudo bem. Nossa, agora é a riquinha. Você vai ser criticada, as pessoas vão colocar rótulos em você. Bastante. E elas têm a liberdade disso. Isso é a liberdade que elas têm. Exatamente. Assim como você usufruir da própria liberdade é uma das coisas mais deliciosas da vida. E é uma das coisas mais deliciosas de você servir ao Cristo vivo. E a gente troca essa liberdade por coisas tão pequenas. Por a opinião e o bem-estar de outras pessoas que nem... Tem a ver com você. Que têm a liberdade de achar o que quiserem. Então, acho que a live já foi, assim, que você falou, já foi perfeita. E eu
me dá muito tesão, sabe? Tesão de viver, de falar de liberdade. Porque foi algo e é algo que mexe muito comigo. Porque eu já fui muito presa. Muito presa. Mas então, é, quando entrando na questão da oração, né? Uhum. Ela também tem a ver com essa liberdade. Porque 90%, 95% dos cristãos, eles estão presos, escravos de uma oração. E deixa eles ainda mais presos. E deixa eles ainda mais escravos. Sim, quando a gente é escrava, quando a gente está preso, quando a gente quer agradar, quando a gente está dependente, tudo que a gente faz é reproduzir esse padrão de dependência aqui agora no nosso relacionamento com a nossa ideia de Deus. Porque quando a gente está preso, a gente se relaciona mais com uma ideia de Deus do que propriamente com o próprio Deus. E as nossas orações, elas vão refletindo a mesma coisa. Como é a oração de um escravo? É uma oração que reflete muito dos sentimentos de aprisionamento, dos sentimentos de impotência, dos sentimentos de não ser capaz, de não poder e de não conseguir ser autônomo em si mesmo. O que isso significa? Eu queria que, assim, fazer uma provocação para a sua audiência, para quem está aqui. Hoje, você já orou? Vocês já oraram hoje? Vocês já estiveram presentes na oração de vocês? Porque às vezes a oração se torna um automático igual escovar o dente. Você pensou nos movimentos que você fez escovando o dente hoje? Você pensou? Ah, esse aqui eu vou escovar assim. Você estava presente quando você escovou o dente? Você estava presente quando você fez xixi hoje de manhã? Eu falo sobre isso. Você estava presente na tua oração? Deus amado, em nome de Jesus. Nenhuma oração de Paulo, ele terminava em nome de Jesus, nem começava com o nome de Jesus. Já começa por aí. A gente aprendeu que lá em João, né, tem um versículo que diz, tudo que pedir em meu nome, ao Pai, blá, 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 eu te farei tudo. Está muito em João. Em João lá, Jesus fala de pedir ao Pai em nome, aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome. Mas em nenhuma oração na Bíblia, do Novo Testamento, tem um finalzinho em nome de Jesus. E eu sempre achei estranho. Eu tô aqui, Luciana. Luciana, em nome de Luciana, você permite que eu fale? Luciana, em nome de Luciana, você deixa eu participar da sua live? Luciana, em nome de Luciana, não é estranho? É. E a gente fala com Jesus em nome de Jesus. Jesus, olha. Porque tem um versículo. Porque a gente aprendeu isso, a gente ouviu isso. A gente não foi buscar onde estava. E qual era o contexto daquilo, já começa por aí. É uma oração que a gente aprendeu a fazer, que a gente veio ouvindo. Percebe o nível de aprisionamento também? Muito do que a gente faz não é nossa escolha. Foi como nós fomos ensinados e a gente nunca pensou sobre isso. Então a gente já começa. Jesus, em nome de Jesus. Ué, você não está falando com Jesus? E aí, o que é que vem? Qual é? A maioria das pessoas não está presente nas orações que elas fazem. A primeira coisa que a gente faz é fecha o olho. Em nome de Jesus, Pai amado, blá, 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 e blá, 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 e faz, Senhor, Deus, que... Calma. Quando a gente vai orar por outra pessoa, eu tenho visto, né? Quando as pessoas vão orar por mim, elas fecham o olho, elas não me perguntam o que eu preciso. Elas não abrem o olho para olhar para o outro e falam, pai, o que você precisa, Luciana? Vamos orar junto agora. Pai, olha, a Luciana está precisando disso. E sabe? E ouve
e sente e está ali. Não, a oração se tornou também uma coisa mecânica e sem, e sem, e sem presença. E aí, quando a gente não está presente, e quando a gente não é livre, as nossas orações são muito repetitivas. E o que a gente ora? A gente ora nosso desespero. A gente ora a nossa falta de presença. Inclusive, observe as orações, são de mandar Deus fazer alguma coisa. Que muitas vezes ele já fez. Deus abençoa a minha vida. Cara, Deus já te abençoou, velho. Mas você não dá conta de ser livre. Você não dá conta de assumir aquilo que Deus já te abençoou. Deus abençoa para que esse mês eu bato o faturamento. Cara, Deus já te abençoou. Deus já te deu um monte de talento. Deus já botou você na comunidade da Luciana. Deus já deu essa internet para você. Você já está lá na comunidade. Você já tem 300 cursos. Tem a mentoria, tem o bom negócio, tem. E tu tá pedindo para Deus abençoar o quê? Porque você não foi livre, você ainda está presa pela escassez, você não consegue assumir que Deus já te abençoou e que agora você não precisa que Deus mande, que Deus faça. Você precisa assumir estratégias. Senhor, qual é a estratégia para esse mês? O que eu devo fazer, porque você já me abençoou com tudo que eu preciso, com todas as sortes de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. A gente fica orando, Deus manda cliente, Deus manda isso, Deus manda, Deus faz. Caraca! É igual Luciana, vai para mim. Luciana, pega água para mim. Luciana, vai ali e coisa. Luciana, vai. Luciana, volta. Luciana, vocês já pensaram, já pararam para ouvir as orações das pessoas que Deus tem que fazer tudo, que Deus fica. A gente fica mandando Deus fazer tudo. Paulo falou bem assim aqui, ó. Não cometam o erro de pensar que Cristo deve nos servir. Nós é que o servimos. Sim, mas as orações dos cristãos, da maioria dos cristãos, não reflete isso. Não. É Deus faz, Deus me dá, Deus protege, Deus manda. Deus manda cliente para mim. Como assim Deus manda cliente para você? Não é que Deus não manda, é você que vai atrás. Porque ele já te deu o quê? Ele já te deu capacidade. E você está num âmbito profissional, onde você serve as pessoas. Não as pessoas vêm para você. Deus não vai mandar cliente, Deus não vai mandar dinheiro. Deus manda dinheiro, Deus não vai mandar. Então a maioria das pessoas que ainda estão aprisionadas, que ainda não desfrutam dessa liberdade, elas oram para que Deus faça, mandando Deus fazer, porque elas não dão conta de assumir quem são. Faz sentido aí pro povo que tá ouvindo? Ou tá muito assim? É porque deve estar todo mundo de cabelo em pé, igual o meu cabelo tá aqui, ó. Tá de cabelo em pé. Tá muito assim, gente. Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Tá tudo no mudo, assim, eles estão tudo no mudo. Mas o que eu quero deixar pra gente, né? Já foi bem, o tempo já tá bem grande. Faz sim, que bom, Carmen. Como é a oração de uma pessoa livre? De uma cristã livre? Ou de uma mulher que está exercendo a sua liberdade? Porque não adianta você ter portas abertas se você não tem coragem de colocar o seu pé fora da prisão, porque alguém vai ficar chateadinho com você. Como é, de fato, a oração de uma pessoa livre, que entendeu, que assume a própria liberdade em Jesus, e que não fica falando em nome de Jesus, olha, Jesus, em teu nome de Jesus. Não fica. É muito mais orações de reconhecimento. De gratidão mesmo, né? Tem pouco pedido. Bom dia, Facolete, que é isso? Tem pouco pedido. Tem mais reconhecimento de quem somos. Em vez de Deus manda dinheiro,
Deus, que maravilha que todos esses talentos em mim estão aqui para eu fazer dinheiro. Senhor, eu preciso de estratégia agora. Eu preciso de alguém que me ensine como gerar esse dinheiro. E entende que é diferente do desespero de quem não, de que está mandando Deus fazer. É uma profunda gratidão. É um reconhecimento. É um centramento. Eu tô ali. Porque antes de eu pedir para Deus fazer alguma coisa, eu tenho que reconhecer o que Ele já me deu, o que já eu possuo, ou que eu estou com dificuldade de possuir. E que Deus já me deu, porque está tudo consumado. Tá? Seu filho teve um problema de saúde grave, alguma coisa grave aconteceu. Como é a oração de um desesperado? E é realmente desespero você ver alguém, né, doente, alguém. A primeira coisa é aquele desespero todo. Mas depois, Deus, o que tem aqui? O que eu tenho que fazer agora? Senhor, acalma o meu coração. Eu estou em crise. Acalma o meu coração para que eu possa entender o que deve ser feito agora e o que eu não posso fazer. É isso. A gente mais quer Tomar. ficar agarrando as coisas. Tomando. E a oração também tem, Deus, o que me faz entender o que eu não posso fazer e o que eu não posso fazer, eu abro mão. Exato. Isso é a oração de uma pessoa livre. É uma oração presente, observando aquilo que de fato é. Porque quando você falou isso, eu lembrei na situação da semana em que eu vivi bem conturbada com a questão das crianças viajarem. E eu orava a Deus e eu falava assim, Senhor, me mostra, me traz clareza para aquilo que eu não estou vendo. E para aquilo que eu não tenho controle, eu já abri mão. Porque eu sei que todas as coisas cooperam. Então, se todas as coisas cooperam, esse momento que eu estou vivendo, que tá chato pra caramba, que tá estressante pra caramba, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para lidar com ele. Me dê sabedoria, não. Me dê estratégias para eu poder lidar com ele. Porque a sabedoria ele já me deu. Eu já tenho a sabedoria. Então, eu preciso de estratégia, eu preciso de conhecimento, eu preciso saber o que eu posso fazer aqui, até onde eu consigo fazer. Então, era como eu conversava. Eu aprendi a orar agora, né? Depois de bastante André Japiaçu, bastante papo, bastante estudo, a conversar. Então, eu sento na minha cama e eu bato um papo com Deus mesmo, assim, não é mais aquela coisa robótica. O que eu repito, uma das coisas que eu repito todos os dias, inclusive nos áudios que eu mando para as alunas lá dentro, eu sou imensamente grata por tudo aquilo que o Senhor já me deu, por tudo aquilo que eu tenho na minha vida, por tudo aquilo que eu vejo, por tudo aquilo que eu ainda não vejo, pelas coisas grandiosas que me aconteceram, pelas maravilhas que eu tenho, pelas coisas que eu repito praticamente quase todos os dias. Então, as minhas orações deixaram de ter Senhor, eu preciso, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso. Aí hoje eu vou e leio aqui, onde Paulo fala, não cometam o erro de pensar que Cristo deve te servir, porque você está pedindo, então você está obrigando ele o tempo todo te servir de alguma forma. Ele já te serviu. Já foi tudo feito, já está tudo pronto. Tudo feito. Agora, você tem coragem de assumir o que é teu? Exato. Aí é outra coisa. Aí, você tem coragem. Você tem coragem de assumir que o outro tem escolhas. Eu acho muito engraçado quando alguém vai assim, né? Quando alguém fica doente, os irmãos pedem, vamos orar por tal pessoa. Deus, cura ele, Senhor, cura ela, faz um milagre. Como assim? Agora eu vou arrepiar um pouco. As pessoas têm o direito de morrer, de escolher adoecer e de escolher ter as piores doenças do mundo. As pessoas escolhem, Deus não bota doença em ninguém. As pessoas adoecem porque elas escolhem. E você, quem é você, a sua chatonilda, para ficar orando para Deus curar quem quer morrer? As pessoas têm a
liberdade de quererem morrer, gente. E a gente fica orando para Deus curar. Você já perguntou se aquela pessoa dá conta de viver sem aquela doença? Se aquela pessoa sofreu um acidente do nada, porque ela realmente estava querendo morrer. E você está atrapalhando a história. Você já perguntou para Deus se é para você orar para aquela pessoa, para que ela se restabeleça? Você já parou para perguntar o que Deus quer na vida de a sua oração é só mandar Deus fazer, mandar Deus te servir. Deus cura, você para e fala, o que tem na Pai, o que tem na alma daquela pessoa? A minha oração não é uma oração vazia. Pai, o que tem na alma daquela pessoa? E o que eu posso? O que você quer que eu ore? Não, a gente já sai mandando Deus curar todo mundo. As pessoas têm a liberdade de adoecerem, de morrerem, de quererem viver a vida miserável que vivem. E a gente fica orando, orando. E sabe o que acontece, Lu? A gente tem uma oração de escravo, a gente, né, as pessoas têm orações de escravos, elas não estão presentes no que elas estão fazendo, porque é uma mecânica, e aí elas oram de forma vazia. Automática. Não há uma resposta, porque não vai haver uma resposta. Exato. E elas se cansam. E aí o problema é com Deus que não ouve, o problema é com Deus que não faz, o problema é com Deus que está contra ela, sabe? Aquela sensação. E aí vai mais ainda confirmando uma sensação de abandono que as pessoas que não são livres já possuem, né? Tão presas, e de incapacidade também. Deus me abandonou porque Deus não ouve minhas orações. Claro, você não está orando, você só está repetindo um monte de coisa. E você está orando como escravo. E Deus me abandonou, Deus não me ouve. É claro, você não está falando nada. Está no mudo. Não, você está falando para você. Você não está falando para Deus, você não está orando. Não é porque você está falando Jesus, em nome de Jesus, que isso é uma oração. Não, né? Não é. Não tem. Não é porque você fecha os seus olhos, fala, Deus, ajoelha. Deus, em nome de Jesus, que isso se torna uma oração. Não é. Então a gente podia falar assim, né? Muita coisa, porque é muito profundo isso. Mas eu quero deixar duas coisas aqui. Uma, observe, ouça suas orações. O quanto de comandos, mandatos você está dando para o próprio Deus. E outra, observe com que emoção você ora. Porque com a emoção que você ora, é exatamente você cria um campo que vai atrair aquilo para você. E, gente, isso não é namastê, não, tá? É. Pensamento é elétrico, circuitos elétricos, nosso cérebro funciona com circuitos elétricos, tá? Só que as nossas emoções, o processamento das nossas emoções, ele é magnético. Junta as duas coisas, a gente cria um campo de eletromagnetismo ao nosso redor. E quando você está orando desesperado, você começa a criar esse campo de eletromagnetismo, de desespero. E é o que mais atrai para si. Quanto mais eu não quero, mais eu tenho disso. Porque é um fenômeno físico. É um fenômeno físico, tá? É um fenômeno físico. Então não é um fenômeno espiritual, não, é um fenômeno físico. Eu estou gerando emoções, eu estou gerando energia ao meu redor. E tem uma coisa interessante. Deus faz a pessoa se converter, meu marido se converter, Senhor, que meu filho se converta. Essa é uma oração baseada em quê? Qual a emoção que baseia essa oração? E falar aqui para as mulheres, né? Para as mulheres de oração aqui, que estão orando para as pessoas se converterem. É uma oração baseada na rejeição. Quanto mais eu oro para Deus converter meu marido, meu filho, por quê?
Porque eu sou santa e eles não. É uma oração baseada na rejeição. O que que você cria? Você cria um campo de rejeição. Você cria um campo de ainda mais luta dentro da tua casa. Porque você os está rejeitando, não que eles te rejeitam. Eles só reagem. Você os rejeita porque eles não aceitaram Jesus. E Paulo fala isso, e a gente leu sobre isso no capítulo 7. Sobre aceitar quem ele é e quem é você para converter ele. Paulo ainda fala sobre isso. E ainda Só que as nossas orações são o quê? Totalmente desse jeito. Deus converte, Deus faz, Deus... Até aquelas, né? Deus prepare e leve. Então, ouçam as orações e mapeiem as emoções com as quais vocês oram. Vai ser um exercício muito interessante. E em nome de Luciana, eu agradeço você, Luciana, pela participação nesta live. Eu queria... Em nome de Luciana, amém. Amém. Eu queria te pedir finalizar essa live das 8h08 com uma oração. Eu queria te pedir para você finalizar com uma oração. Maravilha. Então, bora lá. Nada melhor do que, né, fazer isso. Ai, Pai, que delícia. Que delícia estar aqui. Ah, que delícia estar nessa roda, Deus. Que delícia estar aqui falando de liberdade que já é nossa. Liberdade que foi conquistada. Liberdade que foi nos agraciada tanto. Que delícia estar aqui falando de coisas que a gente já tem entendimento e já assume que nós somos. Ah, que delícia, Pai, ser livre. Porque isso já foi nos dado. E o quanto é difícil, Deus, é muito difícil esse negócio de assumir esse trem de liberdade. Ah, Pai, olha. Eu entendo que cada uma de nós está num momento diferente aqui. Mas eu queria que essas mulheres que estão aqui, tenham a coragem de assumir a liberdade que você deu a elas. Porque é disso que se trata tudo que a gente fala. No fundo, Deus, no fundo, é só sobre duas coisas, sobre liberdade e amor. Então, que essas 18 mulheres que estejam aqui, as que vão ouvir isso depois, elas possam, do fundo da alma delas, desejarem assumir a liberdade que elas já têm e assumir todas as outras coisas que já foram dadas a elas. Ai, para quê, Pai? Para que a gente possa provar da magnitude do que é ser tua filha. Então, nesse dia, que a gente comece com pequenos passos. Fala com a gente, Deus, a gente precisa, ó. A gente precisa ouvir. Tem muito barulho aqui dentro. Que todas nós sejamos inebriadas pela tua liberdade. Ai, obrigada. Obrigada, Pai, por sermos tuas filhas. Isso nos basta. Isso é uma aventura para a vida inteira. Eu sou muito grata que haja esse sentimento. E que o que a Luciana está fazendo atinja corações que precisam. Amém. Amém. Delícia. Hoje eu assistindo a live do Ricardo Linhares, né, que ele faz na live do Pablo, e aí ouvindo a oração dele, tudo que a gente conversou e tudo aquilo que eu tenho orado, aí por um momento eu olhei para mim e falei assim,
quando eu sempre fecho a live, eu oro, né? Começo com, igual você, assim, com o olho aberto, falando, e aí no meio do caminho eu vou conversando com Deus, assim, colocando, bem igual, tipo, o que você fez. E eu achei que eu estava orando de alguma forma que não estava tendo conexão, assim, sabe? Aí agora Deus falou no meu coração, assim, viu? Mesma coisa que você fala comigo, tá tudo certo. Eu me emocionei, eu falei assim, tá vendo? É isso. É isso aí. É isso, querida. Só. Quando eu orar com o olho aberto. Então, eu fecho, porque assim, eu sinto um fluir, eu começo, quando eu fecho os meus olhos, eu paro de enxergar o externo, qualquer coisa que está aqui fora, porque às vezes até falando eu começo a falar e conversar alguma coisa com as alunas, fecho o olho, porque parece que vai fazendo um download, assim, sabe, daquilo que eu... Sim. Entendo. Eu vou no meio do caminho, eu fecho e começo a conversar, e eu achava que eu estava orando de alguma forma que não estava conectando, ou que não estava... Eu falei, não, é isso, é sobre isso, é essa conversa que eu quero. Maravilha. Gratidão. Obrigada Em nome por do isso. Senhor, eu te agradeço. Beijo. Obrigada. Adorei. Também. Beijo, turma. Beijo, um dia de liberdade para todo mundo. Vou fazer um print. Espera aí, deixa eu já desativar aqui os comentários. Aí. Linda! Beijo. Beijo. Beijo, turma. Até amanhã, às 8h08. A gente se encontra aqui de novo. Eu espero que essa sementezinha aí que foi plantada de hoje continue a criar raízes fortes para essa árvore subir cada vez mais forte. E frutífera e transbordando. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Deixa lá, eu vou deixar essa live salva, né? Como vocês já sabem. Então, comenta lá na live o que foi hoje essa live para vocês. Qual é o sentimento? Deixa o que vocês iam escrever aqui nos comentários para comentar lá. Para gerar engajamento lá. E outras pessoas terem acesso a essa live, porque ela tem que alcançar ainda mais corações. Tá? Beijo.